Muito bem, obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Peço desculpas por não falar português, eu falo espanhol, mas eu estou gostando muito da minha estada aqui. A última vez que eu estive no Brasil foi péssima o momento, porque é a época das manifestações de 2014 e 2015, e todo dia eu tenho que ligar para minha mulher e dizer: olha, amorzinho, eu estou muito bem, eu estou seguro. E no último dia houve uma manifestação no caminho de Guarulhos e eu fiquei 4 horas parado indo para o aeroporto de Guarulhos, de Cumbica. Bom, eu quero falar sobre um assunto que eu acho central, que é algo que está sendo debatido e discutido no mundo inteiro, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. O que está acontecendo com o mercado de trabalho? E esta nova onda de tecnologia que nós estamos lendo, estamos vivenciando, será que isso vai nos levar a mudanças negativas e disruptivas? Bem, eu gostaria de trazer um pouquinho de provas, de evidências e também sobre coisas que Manuel e eu concordamos que a coisa mais importante não é a previsão, mas como reagir ao que vai acontecer no mundo da tecnologia e mão de obra. Bom, eu sou do ITIF, é um think tank em Washington. O RL é esse aí, nós estamos há 11 anos e focamos em perguntas que têm a ver com políticas e inovação. Inovação da tecnologia da informação, mas não apenas. Então, nós já escrevemos vários relatórios, podem ver aqui, que vai nos matar e outros mitos, não é? Isso foi um relatório que argumentava que a inteligência internacional não vai nos matar, não é tão poderosa. Então, na verdade, eu gostaria de falar com vocês sobre 5 coisas. Reivindicações que têm a ver com tecnologia e trabalho, e também vamos ver o que a história pode nos mostrar. E será que o futuro vai ser descontinuado? E também o que os legisladores deveriam fazer. Quando ouvimos os futuristas e outros, eles dizem que alguma coisa que está acontecendo é uma coisa sem precedentes. Eles dão um número de 1 a infinito. Todos implicam que algo de fato está acontecendo muito diferente. Eles têm essa reivindicação porque as coisas não estão simplesmente continuando como foi no passado, que é algo muito diferente no mundo da tecnologia, é que a lei de Moore está acelerando. É o semicondutor dos nossos computadores e que dobra a cada 18 meses. O Moore previu isso em 1960, com exceção dos últimos anos, quando começou a arrefecer dramaticamente. Pela primeira vez, a crise, que foi chamada de MIPS, milhões de instruções por segundo, tem aumentado e não diminuído. Então, essas pessoas dizem que a tecnologia da informação está aumentando exponencialmente. Eu estou falando sobre o passado, não o presente e o futuro. Fazendo tudo isso muito mais rápido é muito difícil quando nós estamos a 16 nanômetro nos circuitos, que não dá, na verdade, para diminuir abaixo de 9. Então, é preciso inventar uma nova arquitetura, que seria a computação quântica, mas ainda falta muito tempo para que nós tenhamos um telefone celular com ciência quântica. Isso vai levar 30 anos ainda, e que isso vai levar a mudanças exponencial. Quer dizer, isso significa, que vocês viram na escola, que vai dobrar. Vamos ver a métrica. Em qualquer país no mundo, não estão dobrando. Estão aumentando 4 ou 5 vezes por ano, e nada, na verdade, está crescendo de maneira exponencial, está simplesmente crescendo de forma aritmética. E, finalmente, eles dizem que isso está levando a uma perda de empregos sem precedentes. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos o desemprego nunca foi tão baixo. Mas Martin Ford diz que a tecnologia está roubando todos os nossos empregos. O Martin Ford é um escritor. 75% de perda de desemprego
desemprego até 21/10. Na verdade, eu diria que ele é conservador. Outros dizem que 90% será o desemprego, todos nós seremos vamos depender dos benefícios, somos os proletários que vamos depender dos benefícios do Estado. Então, isso é uma classe, assim, elite que está dizendo isso, falando, era 47%, que é o que Osborne dizia em Oxford, mas agora não é Osborne e Frey, mas agora 75%, eu diria 80%. Então, é como se fosse uma guerra de leilão de quantos estarão sem emprego. Eu acho que isso é só para conseguir atenção na imprensa. O que nós fizemos e McKinsey eles fizeram um estudo como nós, que 45% dos empregos serão impactados pela tecnologia, mas só 6% dos empregos serão eliminados por causa da tecnologia. Bom, isto ninguém escreve, ninguém quer escrever o lado positivo. Aliás, quando a gente lê o estudo de McKinsey, as pessoas que citam o estudo dizem que 40% a 50% dos empregos serão eliminados, mas a pessoa não leu o estudo, porque na verdade vão sofrer um impacto. Por exemplo, médicos vão usar a inteligência artificial para diagnósticos. Você não vai dizer, Siri, estou com câncer? Não, você vai ao médico que vai ter um sistema analítico muito melhor para lhes dar o diagnóstico correto e poder cuidar dos pacientes. Bom, nós montamos um estudo usando os dados da Universidade de Minnesota, que veio de vários lugares. Não vou entrar em todos os detalhes, mas nós voltamos atrás e analisamos as mudanças desde 1850, 60, 70 até 2010 e fomos até 2015. Examinamos em cada década, aqui no início da década, quantos empregos havia em cada ocupação. Somamos todas as mudanças. Então, haviam 50 mil serralheiros e depois, mesma coisa, e depois acrescentávamos 20 mil. Ou você subtrai, você soma tudo com valores positivos, e isso é um exemplo do que nós observamos com certas ocupações. Claro que quem trabalha em engenheiros de locomotivas, condutores de estrada de ferro, teve um crescimento muito grande, porque houve um sistema de ferrovias construído. Então, foi isso para acionar e impulsionar o crescimento. Em 1920, o que aconteceu nos Estados Unidos? Os caminhões. Finalmente, tínhamos caminhões que podiam levar distâncias relativamente altas, que diminuiu a participação de mercado. Depois tivemos mais produtividades no trem, não precisava mais de trens condutores, só um ou dois. Então, este é um bom exemplo de como a tecnologia muda. Você tem um crescimento e depois, no passar do tempo, nós vemos o declínio. Nos Estados Unidos, os trabalhadores que faziam consertos, enfim, de garagem, de funilaria, de consertos de motores de automóveis. O que aconteceu em 2000? Em 2000 foi um pico, nós tínhamos mais carros do que em 2000. Bem, o que está acontecendo? Quem tem um carro com mais de 15 anos, você já sabe, os carros agora são mais bem construídos, não havia ignição eletrônica, os carros não quebram, não precisa tanto de mecânicos, então não existem oficinas mecânicos trabalhando. Os cinema, não havia os projecionistas de filmes nas salas de cinema. Diminuiu muito, as pessoas pararam muito de ir ao cinema e assistem mais em casa, na televisão. E o último é o crescimento da ocupação com computadores. Na verdade, isto é uma área onde a tecnologia está eliminando os empregos. Agora, somando tudo isso, o que observamos nos Estados Unidos? O que nós estamos vendo é que o churn, a rotatividade de ocupação nos últimos 30 anos tem sido de níveis extremamente baixos nos Estados Unidos.
Os maiores períodos de mudanças ocupacionais foram no século XIX, em que agricultores saíram das áreas rurais e foram para as fábricas. Agora, depois se tornou bastante estável. A percepção nos Estados Unidos é que estamos vivendo num momento de ruptura ocupacional, que você vai perder o seu emprego a qualquer momento. Eu diria que isto é uma inverdade. Nós estamos vivendo um período extremamente estável, com dados semelhantes, aqui temos o mesmo período. Isto é, perdas de ocupações, se somarem todas as ocupações que diminuíram, vocês estão vendo o mesmo padrão. O que nós estamos vendo em 1970, uma das maiores perdas em 70, foram operadores de telefone. Porque houve um momento que você, para fazer uma chamada telefônica, você tinha que pedir a chamada para o operador e o operador fazia a chamada. Isso não existe mais. Então, realmente, estes perderam o emprego. Há muito debate, muitos otimistas dizem que a gente não deveria nos preocuparmos com que a tecnologia não vai eliminar os empregos. Na verdade, nenhuma empresa adota uma tecnologia se isto não trouxer uma economia nos gastos e mais vendas. Então, as tecnologias sempre destruiu mais empregos do que ter criado. Então, ferramentas nas fábricas, na verdade, eles têm mais pessoas trabalhando com outros equipamentos. Mas o que aconteceu? Este é o erro fundamental que os pessimistas fazem. O maior erro é que as pessoas esquecem dos efeitos de segunda ordem. Quando o escritório agora usa só computadores, não precisa tantas pessoas para ficar, vocês lembram, digitando com papel carbono para fazer a cópia? Vocês lembram disso? Eu estava ouvindo um podcast do Bernstein, que era um jornalista do Washington Post. Ele estava dizendo que no primeiro dia que ele foi trabalhar, fizeram uma brincadeira com ele, que ele tinha que lavar o carbono no banheiro. Aí ele vai ao banheiro, pega o papel carbono, o editor está lá, fica furioso com ele porque estão brincando com ele, enfim. O preço desses serviços e esses produtos caíram, todos nós temos mais verba e gastamos. Vamos fazer, em vez de cozinhar em casa, vamos sair e com o dinheiro a mais vamos comprar um sofá novo ou quem sabe fazer uma viagem, criando novos empregos. E é isso que aconteceu nos últimos 200 anos. E não há nenhum motivo para achar que isso não vai continuar acontecendo. Agora, infelizmente, o que nós temos é essa previsão que a tecnologia vai nos deixar totalmente desempregados. Eu adoro esses aqui, porque falam de coisas de 50 anos atrás. Eu teria imaginado, se essas pessoas estivessem vivas hoje, eles iam dizer, puxa, eu acabei errando. Porque é como Marx achava que a revolução proletária estava ali para acontecer, e se não tivesse acontecido, ia acontecer em seguida. Os céticos ouviram o meu argumento e teriam dito, sim, estamos de acordo com você, mas desta vez tem alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente, todas as experiências passadas são irrelevantes. Eu diria que a melhor resposta para isso é o Klaus Schwab, que diz que é a quarta revolução industrial, não é a quarta, mas eu diria que é a sexta. Mas você lê o Schwab, o livro dele, ele diz que isto é muito maior do que a primeira revolução industrial, foi sem precedentes. Eu digo que não é. Eu acho que é um ciclo normal de 50 anos, as mudanças vão acontecer e não vai ser tão diferente do que aconteceu na década de 50, 60 ou 1920. Eu gosto do Rodney Brooks, do MIT, ele tem uma empresa de robôs e ele disse que só porque nós inventamos o motor de combustão não significa que tudo vai mudar amanhã. Eu posso falar com a Siri pode me ajudar alguma coisa no celular, mas não significa que a Siri vai assumir tudo e cuidar de tudo. Este é o ponto fundamental. A inteligência artificial não é tão inteligente, mas é o que eles chamam de inteligência geral,
artificial seria se você consegue fazer uma máquina igual a um ser humano. Eu diria que nos próximos 50 ou 100 anos, eu diria que não. É tão difícil conseguir fazer uma coisa, é incrivelmente impossível. Quando você fala com líderes na área de ciência, vão dizer como é impossível. Então, tem muitos algoritmos e mudanças e números, e eles fazem se A, se B ou outra. Se eu quiser chegar, e quando eu venho ao Brasil, não era só A ou B. Nossa, foi uma coisa muito complexa. Eu tive que negociar, eu tive que fazer coisas que um computador não faz e não poderá fazer. O segundo ponto é que mudança tecnológica no mercado de trabalho é sempre lento. Isso nós esquecemos. Isso aqui eram operadores, ascensoristas nos elevadores. Nós precisávamos de elevadores nos prédios de aço. Em 1923, a Otis inventou o elevador self-service, que levaram até 1980 para acabar com todos os ascensoristas nos Estados Unidos. Então, foi uma transformação lenta. Por quê? Bem, porque agora os elevadores eram modernos, as pessoas não queriam simplesmente tirar, tinha resistência contra as pessoas, os trabalhadores, os ascensoristas, e muita gente não confiava nesses elevadores que você aperta o botão e vai sem o ascensorista. Nós somos todos racionais, não é? Então, mudanças são coisas lentas. Também é muito difícil você automatizar ocupações. É esses que Osborne e Frey dizem que vão ser eliminados nos próximos 20 anos. Vocês acham, senhoras, que vão ter um robô cortando seu cabelo? Vocês vão deixar? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém vai querer. Você não vai querer terminar assim e ficar com o cabelo igual ao do Sérgio, né? Mas alguém tentou colocar um carpete? A minha mulher pediu para eu colocar um carpete. Gente, é dificílimo, não é fácil não, o robô não vai conseguir. O que eu acho mais nessa lista incrível é o motorista de ônibus escolar. Talvez daqui a 30 anos nós vamos ter ônibus escolares totalmente autônomos. Alguém tem filhos que colocaria num ônibus desse sem motorista? Vocês deixariam seus filhos, seus netos entrar no ônibus sem nenhum adulto? Não. Seria como aquele filme Lord of the Flies, caos total, as crianças brigando dentro do ônibus, um pesadelo. Então, sempre tem que ter um adulto dentro do ônibus. Então, como eu disse, a maioria das ocupações são muito difíceis. Para encerrar, eu diria, se há esses impactos negativos no mercado de trabalho, em economias com alta produtividade, haverá alto desemprego, mas não há correlação. Essas mudanças em desemprego e produtividade, há muitos números, mas no final não há nenhuma relação. O motivo, como eu disse antes, é porque a alta produtividade leva à economia, que cria demanda, e demanda cria empregos. As pessoas não colocam dinheiro embaixo do colchão quando querem economizar. O que gostam mais é de gastar o dinheiro. Então, as pessoas de tecnologia acham que isso não vai substituir o ser humano, mas vai complementar, vai melhorar a qualidade, a saúde, a educação. Não vai substituir os professores, simplesmente dará ferramentas melhores para customizar a educação, a pedagogia para os alunos e muitas coisas muito úteis que essa tecnologia fará. E, por último, que eu acho que é um ponto, é que as necessidades humanas são infinitas. Porque, veja, se você aumentasse a renda per capita brasileira em 10 vezes e perguntasse ao trabalhador brasileiro, eu não sei quanto ganha um trabalhador brasileiro, quanto é o salário mínimo, não, muito menos de 15 mil dólares por ano. Vamos dizer 12, você está falando anualmente? Peraí, eu tenho que fazer a matemática. Pode ser, vamos dizer assim, 15 mil dólares. Você não vai ganhar 150 mil dólares. Você acha que você não vai conseguir gastar esse dinheiro?
E que tal comprar roupas mais bonitas? E que tal aumentar a sua casa? De repente, mandar seu filho para uma faculdade boa? As necessidades humanas são infinitas. Eu coloquei isso aqui no meio, porque eu tenho 2 metros de altura. Então, se eu pudesse dobrar a minha renda, eu nunca mais iria na classe econômica na minha vida no avião. Só que eu não posso pagar a primeira classe, então tem que ir de classe econômica. Agora, nunca vamos assim exaurir todos os nossos desejos. Bom, o que os legisladores deveriam fazer? Eu gostaria de estipular por um momento dizendo o seguinte: eu acho que nós estamos quase nessa nova onda robótica e tecnologia, e eu acho que isso vai nos levar a um aumento de produtividade, mas não acho que vai ser mais transformador do que a última onda, que pelo menos nos Estados Unidos foi 3%, e agora é 1%. Então, poderiam chegar a 3%, e se tivermos muita sorte, chegaremos a 4%. Aqui é uma lista das coisas que os legisladores não devem fazer. Por exemplo, entrar em pânico. Não diminuir a taxa de inovação e automação. Então, o fato de que o Bill Gates ou Robert Shiller, Universidade de Yale, falam seriamente sobre impostos sobre robôs para desacelerar sua produção. O Parlamento Europeu, por exemplo, passou uma lei dando direitos aos robôs. Sinto muito. São máquinas. Carnegie Mellon realizou um estudo com robôs quase autônomos e pedia para os seres humanos bater com um taco de beisebol. E as pessoas batiam. Depois diziam assim: esse robozinho se chama Sally, ela está de bom humor hoje. E aí ninguém iria matar a Sally. Então, realmente, passamos ou tendemos a antropomorfizar. E também, por exemplo, seria um desastre ter, por exemplo, a renda universal básica. Seria um desastre. Cada adulto, principalmente porque não temos dinheiro suficiente e encorajaríamos as pessoas a não trabalhar. Quanto mais tempo a pessoa ficar desempregada, menos capacidades ela tem para voltar ao mercado. O que devemos fazer, então? Em primeiro lugar, acelerar o desenvolvimento e a adoção da automação tecnológica. O Brasil, por exemplo, e realmente eu acho que é um grande desafio econômico do Brasil. Aqui vemos a produtividade de 2009 a 2017 e o Brasil está em último lugar aqui entre esses países. O fato de estar abaixo dos Estados Unidos, realmente é difícil estar abaixo dos Estados Unidos, porque nós, por exemplo, temos que inventar alguma coisa nova para melhorar a produtividade. Mas um país como o Brasil não precisa inventar tanta coisa, precisa adotar. É mais fácil que um país como o Brasil aumente a produtividade. Então, aumentar a produtividade é essencial. E uma segunda coisa, e que nos Estados Unidos não somos bons, existe um risco, existe uma dor quando o trabalhador fica desempregado, temos problemas familiares, alcoolismo, suicídio, não são questões triviais. Então, em vez de lentificar a taxa de mudança, que é a abordagem da Europa, e o Ministério dos Transportes na Índia, ele diz que ele não iria deixar nem morto o veículo autônomo. Mas ele sabe que, por exemplo, 160 mil pessoas por ano são mortas por ano na Índia, e esse número cairia para menos de 10 mil. Então, para ele, realmente, o emprego é mais importante que a vida humana. Mas ele está realmente recebendo as preocupações legítimas de motoristas de táxi, etc. Mas a resposta é ajustar melhor as políticas. Por exemplo, Previdência, INSS, etc., e o retreinamento.
das pessoas. Então, por exemplo, um incentivo para que o empregador faça uma recapacitação do trabalhador. Há muitas coisas, por exemplo, crédito fiscal, e os países do norte da Europa realmente estão como líderes. Eles têm um sistema que se chama Flex Security, que é uma flexibilidade com seguridade social. Dinamarca, Suécia. Eu estava falando outro dia com um ministro sueco e ele disse: na Suécia nós temos sindicatos muito fortes, mas também uma alta taxa de inovação e produtividade. Isso é porque o chefe do movimento sindicalista disse, quando eu falo nas nossas empresas, empresas que têm sindicatos, o meu medo não é a adoção de nova tecnologia, mas continuar segurando uma tecnologia velha, porque se as empresas suecas não usarem novas tecnologias, vão à falência e vão ter problemas de lesões dos trabalhadores. E esse chefe de um sindicato, ele pode dizer isso, porque ele sabe que existe, por exemplo, uma rede de ajuda social se o trabalhador ficar desempregado. Mas então, essa foi a minha mensagem, vou parando aqui. Muito obrigado.